E aí, hoje a gente vai fazer uma espécie de check-up, sabe? Uma análise bem de perto da saúde financeira de um fundo imobiliário bem famoso, o JSRE11. A ideia aqui é entender, sem complicação nenhuma, como é que ele tá. Vamos direto ao ponto, né? O que todo mundo quer saber no final do mês é isso aqui, 48 centavos por cota. Foi esse o aluguelzinho que pingou na conta em fevereiro. Mas a pergunta que não quer calar é, de onde veio essa grana? E claro, o mais importante, será que ela vai continuar vindo? Pois é, para quem busca um investimento mais seguro, essa é a pergunta-chave. É por isso que a gente vai fundo nisso agora. Vamos investigar os fundamentos para ver se essa renda tem uma base forte, se ela se sustenta no longo prazo. Bom, e para organizar essa nossa análise, a gente montou um roteiro. Primeiro, um raio-x geral do fundo. Depois, a gente olha os imóveis, o ritmo dos aluguéis, qual é a estratégia da gestão, compara o desempenho com o mercado e, no fim, a gente fecha com um diagnóstico completo. Vamos lá? Então, começando pelo começo. A primeira parte do nosso check-up é esse raio-x, para entender do que o fundo é feito. Saber essa composição é o primeiro passo para avaliar o risco e o potencial dele. E olha só que interessante. A maior parte mesmo, mais de 86% do patrimônio do JSRE11 está em imóveis de verdade, o que a gente chama de tijolo. Ou seja, o que move o fundo são prédios, que geram aluguel. Essa é a espinha dorsal da coisa toda. O restante está espalhado em outros investimentos, como cotas de outros fundos e alguns títulos de renda fixa para dar uma diversificada. Beleza, agora vamos mergulhar no coração do fundo, os ativos. São esses prédios que, no fim das contas, geram a receita que chega para quem tem cotas. E não é qualquer prédio não, viu? O portfólio do JRRE11 é de primeira linha. São imóveis de altíssimo padrão, super bem localizados em São Paulo. Sabe, aqueles edifícios corporativos modernos que atraem empresas gigantes? Isso já dá uma boa ideia da qualidade da receita que eles geram. E a qualidade não está só na construção, está também em quem aluga. A gente está falando de gigantes como Unilever, SAP, Allianz. Ter empresas desse porte como inquilinas é ótimo porque significa contratos mais seguros, um risco de calote bem menor e isso, claro, traz mais previsibilidade para a renda que o fundo distribui. E falando em estratégia, olha essa mudança recente no Tower Bridge, um dos principais ativos. Antes, o fundo era dono de 100% dele. Agora, ele tem cerca de 61%. O que aconteceu? Eles fizeram um movimento para readequar o portfólio, otimilar o capital. É uma jogada de gestão bem pensada. Ok, já vimos que os imóveis são bons, mas e o dinheiro? Como está o fluxo, o ritmo dos aluguéis? É como se a gente fosse checar a circulação sanguínea do fundo agora. Esse gráfico aqui é perfeito para entender um ponto super importante, a vacância financeira. Pensa assim, a barra maior é tudo que o fundo poderia ganhar de aluguel se tudo estivesse ocupado. A barra menor é o que ele realmente ganhou. Essa diferença, que hoje está em 11,6%, é a grana que ficou na mesa por causa dos espaços vazios. Ficar de olho nesse número é essencial. Mas, tem notícia boa nessa área. A Novartis, que é uma gigante farmacêutica, acabou de assinar um contrato para alugar um espaço enorme de mais de 6.600 metros quadrados. Isso é excelente, porque já sinaliza que essa vacância deve diminuir e a receita de aluguéis aumentar. Mas é claro que esse fluxo tem dois lados. No mercado imobiliário é assim mesmo, tem gente entrando e gente saindo. No mesmo período, a NCR e a Medtronic devolveram seus espaços lá no Tower Bridge. É essa dança das cadeiras que faz a taxa de vacância variar. Tá, mas e aí? O inquilino sai antes e o fundo fica no prejuízo? Não exatamente. É para isso que existe a multa por rescisão. No caso da NCR, por exemplo, a empresa teve que pagar uma multa bem salgada, que equivale a quase 1 ano de aluguel. Isso age como um tipo de seguro, sabe? Compensa a perda de receita enquanto a gestão corre atrás de um novo inquilino. Agora vamos ver o que a gestão tem feito ativamente para deixar o fundo mais forte, porque uma boa gestão não fica parada esperando as coisas acontecerem. E aqui tem uma atitude que chama muito a atenção. A gestão pegou 135 milhões de reais e pagou antecipadamente uma dívida do fundo. Que tal uma dívida desse tamanho antes do prazo é um sinal muito forte de saúde financeira e de uma gestão bem disciplinada. Mas por que isso é tão bom? Pensa num ciclo positivo. Primeiro, você diminui sua dívida total. Com menos dívida, você paga menos juros. Pagando menos juros, sobra mais dinheiro no caixa. E com mais dinheiro no caixa, o fundo fica mais seguro e com mais potencial para distribuir rendimentos lá na frente. Simples assim. Depois de olhar para dentro do fundo, é hora de comparar.
Como o JSRE11 se saiu em relação ao resto do mercado. Isso ajuda a gente a ter uma noção real do desempenho dele. E os números falam por si. Se a gente pegar os últimos 12 meses, o retorno total do JSRE11, juntando a valorização da cota com os dividendos, foi de mais de 29%. Isso é bem mais do que o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, e muito mais do que o CDI, que é a nossa referência da renda fixa. Foi um desempenho e tanto, né? Bom, chegamos na reta final do nosso check-up. Depois de olhar tudo isso, vamos juntar as peças e montar o nosso diagnóstico. Então, qual o veredito? A saúde do JSRE11 parece bem boa. Os pontos positivos são muito claros. Um portfólio de imóveis de altíssima qualidade com inquilinos excelentes, uma gestão que está trabalhando para diminuir dívidas e um retorno recente que bateu o mercado. O principal ponto que precisa de atenção, claro, é a vacância. É o tipo de coisa que precisa ser acompanhada de perto. E um recado super importante, tudo que a gente conversou aqui tem um propósito educativo, tá? Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação para comprar ou vender nada. A decisão final de investimento é sempre pessoal. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A gente viu como quitar uma dívida pode fortalecer um fundo. Isso faz a gente pensar, o que é a maneira como um fundo lida com as suas dívidas revela sobre o futuro dele, sobre a sua solidez. É algo para se pensar, não só para esse fundo, mas para qualquer investimento.